Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo. Bom, vamos saber como os gaúchos se comportaram diante da goleada do Flamengo no rival Vitória. Será que eles vão falar bem do Flamengo ou será que eles vão falar mal? E os gremistas, como é que estão? Estão com medo do próximo jogo? O que será com eles? Vamos saber, fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos sobre o Flamengo, galera. Créditos aos donos da bola aí do Rio Grande do Sul, ESPN Brasil, Band Esporte e Sport TV. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. O centro do país. Tenho certeza que se vocês não assistiram, pelo menos ficaram sabendo, o Flamengo não tomou conhecimento do Vitória do Carille e aplicou uma goleada histórica, 8-0 para o Flamengo. Eu liguei a TV, tinha 5 minutos de jogo, já estava 2-0 para o Flamengo. Flamengo nada mais, nada menos do que justamente o próximo adversário do Grêmio no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio também vai tomar uma goleada. O que virou o Grêmio? O Grêmio tem condições de segurar o Flamengo. Perder por 2-0 já é um resultado positivo. Dá para empatar? Dá para ganhar do Flamengo? O futuro do técnico Mano Menezes está em jogo nessa partida. Se o Grêmio tomar uma goleada, o Mano Menezes vai ser mandado embora. Tem muita coisa para a gente falar. E claro, se tem técnico sendo colocado em dúvida de um lado, tem do outro também, né? Roger Machado. Muitas derrotas, eliminações, um jogo decisivo para ele contra o Fortaleza. Enquanto isso, aparece um outro nome na pauta, que a gente vai debater aqui e está circulando forte no ambiente do Internacional. E a gente volta para o Grêmio porque a gente precisa falar desse novo time do Grêmio, ou principalmente desse novo meio-campo com a chegada do Arthur. Então fica conosco até 13h. E eu quero começar perguntando para o Ribeiro Neto, que é um cara vezes otimista, vezes pessimista, não sei qual Ribeiro vou encontrar hoje. Em relação a esse jogo contra o Flamengo, Ribeiro, o Grêmio vai tomar uma goleada também? Eu vou desmistificar, eu vou antidemonizar esse contexto. Esquece a legenda e foca em Moá. Meus amigos, o que aconteceu ontem não é para você ficar em desespero, torcedor do Grêmio, ou excitado, torcedor do Inter. Sim, porque eu já ouvi aqui, nós só tomamos 1-0 no Maracanã. Gente, o Grêmio não será goleado pelo Flamengo. E se for goleado, é um 3-0 no máximo, ainda assim eu duvido. E por quê? Vamos lá. A primeira coisa, que o que aconteceu ontem no Maracanã foi algo muito pontual. Nenhuma estratégia sobrevive a tu tomar 2-0 aos 3 minutos e meio de jogo. Nenhuma estratégia, tá? Então, o Mano Menezes, por exemplo, aliás, foi excelente o que aconteceu pro Grêmio. O Mano Menezes estava pensando em algum esquema ousado, vamos botar 2 extremas, meu bruxo, entendeu? Ele já botou o pé no freio, entendeu? Ele tem que manter a disciplina tática e o emocional. Tomou falhou, fica como tá. Porque nessa altura do campeonato, pelo contexto, não é pela grandeza do Grêmio, nada, é pelo contexto, time ruim do Grêmio. Perder de pouco sai na urina. O Grêmio vai ser diferente, porque o Vitória ontem, depois que tomou o 3º gol, abandonou o jogo. Era óbvio que ia acontecer. Eu vi todo o jogo e digo, só não vai a 10 porque o Flamengo, sabe, é aquele jeito, né? Os barrigudinhos na beira do bar, toca pra casa. Que eu quero dizer pra vocês, se vocês deixarem os barrigudinhos do Bola Mar livre, eles vão te golear. Porque eles jogam bem, e aquela falsa lentidão e tal, aquele vamos ver e tal. Meu bruxo. Então assim, ó, torcedor do Grêmio, calma, o Grêmio não vai passar por esse vexame, porque o Grêmio sabe que se ele tiver disciplina tática, intensidade, o Mano não quiser fazer um coelho da cartola, o Grêmio vai ser um adversário honesto pro Flamengo, como outros já foram. Então, para mim, o resultado de ontem não significa absolutamente nada. Guimarães. Meu bruxo. Eu acho que difícil também. Com certeza os 8-0 não vão acontecer, tá? Mas o resultado de ontem é muito mais assim ilustrativo do seu ponto de vista de perceber a maior diferença da história entre uma equipe e outras, especialmente em relação ao futebol gaúcho.
Os 8-0 que não foram sobre um time do futebol gaúcho, mas eles colocam o Flamengo num patamar que é impossível de se alcançar. O jogo contra o Flamengo do Grêmio tem que ser um jogo de... vou falar bem claro, português bem claro. De retranca. Única chance é retranca. Esquece todo o resto, é retranca mesmo. Retrancão. Daqueles de botar todo mundo na linha do gol. 3 zagueiros e 3 volantes, meu bruxo. Daqueles de botar 3 zagueiros, 3 volantes, um atacante só. É um jogo para não tomar de muito, para não ter assim o caráter da humilhação, de fazer isso, porque não tem chance. Não é que não tem nenhuma, não tem chance, tá? Na verdade, não tem nenhuma chance. Contra o Atlético também não tinha chance, né? É que o Atlético é completamente diferente do Flamengo. É um time muito melhor que o Vitória. É completamente diferente do Flamengo. Não. É que vocês defenestram o Grêmio sem ter jogado. Não. Desculpa. Mas qualquer coisa que não seja apresentar uma diferença planetária, oceânica é aqui, planetária, entre Flamengo e Grêmio nesse momento, é fugir de uma realidade. O Atlético também está completamente distante do que é o Flamengo hoje. O Grêmio só tem uma chance de não sair humilhado do Rio de Janeiro, que é com uma retranca. É assim mesmo, gente. Acabou. Acordem, acabou. Se for uma retranca, perde de pouco. Acabou. Mais ou menos isso. Mas se tu for trocar vocês estão decretando a derrota do Grêmio. Não, quero te ouvir. Não, eles defenestram. Desculpa, tu não. Eles defenestram. Não, eu não decreto a derrota do Grêmio. Eu não decreto. Os caras gostam de enganar, velho. Não é gostar, não. Impressionante. Eu concordo com o Pedro. E quero contar aqui um bastidor, tá? No último jogo, Pedro, do Grêmio contra o Atlético Mineiro, que tu citou agora, no pré-jogo, os dois amigos aqui estavam comigo. E me perguntaram o que eu achava do jogo. E eu disse que eu acreditava numa vitória. E eles começaram a rir da minha cara. O Atlético Mineiro não é o Flamengo. Tudo bem, cara, o Inter uma vez ganhou também no Maracanã, fez 4-0. Não era desse Flamengo. Esse Flamengo passou pelo Inter brincando, sem jogar. O Grêmio foi elogiado. Que mundo vocês estão, rapaz? Não, eu te pergunto. Tem uma certa cadê a tua coerência? O torcedorismo de vocês tem um limite, não, cadê a tua coerência? Tu elogiou o Grêmio. Não elogiei. Tu está jogando melhor que o Inter. Tu elogiou o Grêmio ontem, dizendo... Diz que os caras correram. Não é elogiar o Grêmio. Eu comparei com o Inter. Não. Isso não significa elogiar, porque o Inter tá numa pindaíba desgraçada, entendeu? Tu disse ontem que o Grêmio corria muito mais que o Inter. Não que o Flamengo. Tá? Que corria muito mais que o Inter. Eu não tô falando Logo joga, Ribeiro. É a bola que logo, seu Grêmio corre muito mais e se posta melhor. Não tem nenhuma chance contra o Flamengo. Não tem nenhuma chance contra o Flamengo, igual. Não, mas aí cadê a tua coerência? Pode, sim. Não, mas cadê a tua coerência? Eu não tô. Não, cadê a tua coerência? Eu tô procurando a tua coerência. Onde que eu tô sendo incoerente? Tu acabou de dizer ontem que o Grêmio corre mais, que o Grêmio tem mais imposição. E eu disse que o Grêmio é mais combativo. Onde está a minha incoerência? Mais combativo. Onde está a minha incoerência? Tu tá decretando que o Grêmio já perdeu... Sim, porque o Inter também perde. A minha coerência é que o Grêmio está jogando melhor que o Inter. Os dois, juntos, com 22 em campo, vão perder o Flamengo. Os dois, com 22 em campo, vão perder o Flamengo. É muito Pedro, simples. vou te ajudar. Tu não precisa, mas vou te ajudar. Ô Guimarães, há 3 rodadas ou 2, o Mirassol foi no Maracanã e foi um parto pro Flamengo. Quase o Mirassol empatou no final. O Mirassol, cara. Então, não dá pra pegar o jogo de ontem como termômetro pra nada. O Flamengo recente tinha sido eliminado da Copa do Brasil. O Mirassol joga mais que o Grêmio hoje. O Mirassol joga muito mais que o Grêmio também. Muito mais que o Grêmio. E que o Inter também. Fala aí, Yannis. Cara, eu primeiro de tudo, assim, as pessoas, os torcedores do Flamengo que estão nos assistindo, quero parabenizá-los, né? O novo campeão brasileiro está aqui, né? Nas imagens desta tela aqui. E, olha, na boa. Isso aqui não é por causa do resultado de ontem. Ah, mas tu tá falando por causa do resultado. Não. Isso aqui é o futebol. Tu vê o futebol crescendo do Flamengo a cada jogo. Os caras só dão 2 toques na bola, velho. Os caras, eles tocam tudo de primeira. É tudo cruzamento, gol. Tá? Isso aqui, assim, olha, o Inter tentou fazer uma frente 2-0 aqui no Beira-Rio. E olha que eu tô botando tentou assim, ó, muito fraco, mas bem fraco mesmo, tá? 2-0 no Beira-Rio. Lá no Maracanã 1-0 porque, tipo assim, o Flamengo meio que tava também ainda meio de pé meio recuado, eu acho, tá? Agora,
esse Flamengo que cresce a cada jogo, até fisicamente, cara, os caras estavam correndo mais do que o Vitória. Os caras estavam... Não existe também, né? Vitória desistiu do jogo. Exato. Mas, gurizada, eu acho que vocês estão desvalorizando demais. Eu acho que vocês estão desvalorizando demais. Eles levaram 2 gols em 3, 4 minutos, cara. Não tem estratégia que segure isso. Exatamente. Como é que tu vai... Exatamente. Mesmo tu sendo... Cara, o Inter com as reservas... Ruim, O Inter com reservas com 12 minutos estava 2-0 também. E os caras não meteram 8 no Inter. Não dá pra comparar. Eu, ao contrário dos gremistas Vitória com identificados, não acho que o Grêmio tenha condição de fazer frente, tá? Agora, eu vou te dizer, é um jogo completamente diferente. Se tu, como torcedor do Inter, assim como todos estarão na frente da TV esperando o Grêmio ser goleado, vocês vão se decepcionar. Não, eu não espero, eu vou te dizer. Decepcionar. Eu não espero goleada. Eu não espero mesmo. Eu não espero goleada do Flamengo. Vou dizer, eu não espero goleada do Flamengo. Mas não tem a mínima chance do Grêmio ganhar o jogo. Não tem a mínima chance do Grêmio ganhar o jogo. Como é que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu vai pro campeonato? Primeiro, um clássico brasileiro. Tá no campeonato alemão. O que aconteceu ontem não é um clássico brasileiro, tá? Flamengo e Grêmio é um clássico brasileiro. Vou te lançar uma aposta aí. Assim como o Atlético e Grêmio também. Tu tem que apostar pra mim e a única coisa que eu te peço é que tu não perca dinheiro, tá? Aposta pra mim no campeonato alemão aí, Bayern de Munique contra Augsburg. Como é que tu vai apostar? Tu tá chamando o Grêmio aí tu tá indo no o extremo, Inter de Mainz, o Grêmio de Augsburg, o Atlético Mineiro de Hoffenheim, é isso aí que eu tô chamando. Cara, eu tô falando. Cara, não, é isso. Cara, eu tô falando de um campeonato. Eu sei que vocês precisam... campeonato é nivelado Agora eu vou liberar aqui, já que tu me provocou, vou liberar. Vocês precisam se tratar com a torcida. Vocês precisam se tratar com a torcida, porque são identificados. Precisam se tratar com a torcida. E tu precisa tratar... pra realidade do futebol brasileiro. E tu precisa tratar com psicólogo os 6 que tu levou do Flamengo, que tu tá até agora tonto, que tu não admite. Guimarães. Não, eu tô orgulhoso porque foi uma tese que eu tinha. Se eu for defender a tese, o Inter levaria assim 6 do Flamengo. É o que eu tinha desde o início e vocês não prestaram atenção, vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está se transformando em Espanha, em Alemanha, em países onde 1 ou 2 dominam e o resto é todo o resto. Se vocês não acordaram para isso, é porque vocês não estão prestando atenção. Me desculpem. Tá, então presta atenção rapidinho aqui. Nós não estamos dizendo que o Grêmio tem condições de duelar de igual para igual com o Flamengo. Ninguém disse Nós estamos falando de um jogo específico, onde o Flamengo sim é o favoritaço, onde a tendência sim é muito grande de uma vitória do Flamengo. Não dá até mesmo para excluir a possibilidade de uma goleada. O que nós não estamos aqui deixando vocês fazer é decretar uma derrota antes da bola rolar. Vocês não, é o Guimarães. Tá bem? Não, eu sei. Guimarães. Não, qualquer um, menos o Decretar uma derrota eu te antes da digo hora. junto, eu tô nessa. Olha, eu tô nessa, não precisa jogar. Que engraçado que tu acabou de falar que o Inter tomou rapidinho, mas tu tava aqui acreditando em ruas de fogo, os caramba, acreditando que o Inter ia conseguir. Evidente. E no dia seguinte, porque eu não concordo com o Guimarães. A torcida do Inter, como tu tá respeitando a torcida do Porque Inter. eu não concordo com o Guimarães. Porque eu não concordo com o Guimarães que o Grêmio joga mais que o Inter. Tá, mas o Inter perdeu pro Flamengo. Não tem coerência aqui. No dia seguinte, a gente debateu a incapacidade do Inter aqui no programa. A gente não chegou e disse aqui, ó, o Inter jogou tudo que podia e foi atropelado porque o Flamengo é melhor. Porque não jogou tudo que podia. Claro. Foi exatamente o contrário. Nós dissemos que o Inter não jogou o que podia, porque senão tinha chance contra o Flamengo. Justamente. Agora vocês vão decretar... Não, mas aí é que tá. Vamos parar de se enganar, gente. A gente é muito abaixo deles, cara. Vamos parar. O Inter não tinha nenhuma chance. Então o Roger tem que seguir. Não é então, beleza. Então, É isso aí. Não, qualquer coisa. Não, tu é coerente. Os outros. Eu tô me referindo em relação ao Flamengo, Bruno. Não tô me referindo em relação aos outros, cara. Existem todos os outros pra superar. Com o Flamengo, nós não temos nenhuma. É zero. Mas, cara, zero chance de zero. Cara, zero de tu zero. tá pegando o jogo de ontem como referência. Não, tu tá enganado. Eu tô falando isso desde antes. Tu não Tu pode não presta fazer isso, atenção cara. no que eu disse. Eu presto atenção, rapaz. Eu falei entendeu? isso antes Eu valorizo as tuas opiniões, entendeu? Eu tenho coerência. Eu falei isso antes do jogo, antes dos jogos contra o Inter. Não temos como É que tu tá pegando a diferença com a goleada de ontem. Não, senhor. Não é isso. Eu disse que não tinha chance. Foi pontual, cara. Veio um vídeo pra mim, é que tu não presta atenção, veio um vídeo pra mim,
Guimarães, por que acreditar na vitória do Inter? Não sei, pergunto pra quem acredita. Foi exatamente o que eu disse. Eu me acusem de qualquer coisa, menos de incoerência. Tá bom, querido. Por favor. Mas é que tu defendeu a lógica. A lógica era o Inter perder. Agora, tu decretar a derrota antes do jogo é diferente. Em 2021, Exatamente. que foi um péssimo ano, o Grêmio foi rebaixado, nós ganhamos o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Sim. Falar de Copa do Brasil. Mas antes de começar a rodar a nossa reportagem, vamos ver o Taon nas redes? Quais serão os temas? Bem, qual será o tema principal? Ai, qual será? Vamos ver? Olha, essa é a minha solidariedade ao ADM da conta do Vitória, que depois do 5-0 parou de postar. Foi muito cobrado, né? Torcedores do Bahia falando, e aí, perdeu a internet, ADM? Por que não tá atualizando? Então, foi difícil, hein? Foi difícil. Só colocou o fim de jogo aí. Isso é um torcedor. Esse torcedor, ele chegou a fazer 8-7, aí ele teve que fazer a piadinha de novo, porque o Flamengo foi lá e fez o 8º gol de pênalti com o Bruno Henrique. Situação difícil pro Vitória, hein? Meu Jesus, ó. Nem com o título de maior goleada o Vasco vai ficar. O Vasco tá tão feliz, né? Que fez 6-0 no Santos, mas agora melhor goleada, a maior, aliás, da história dos pontos corridos, não só dessa edição, é do Flamengo, 8-0 diante do Vitória. E o Grêmio tá se preparando assim, ó, pra jogar contra o Flamengo na próxima rodada, rezando e orando bastante. Esse é o clima da torcida do Grêmio. Pior que o jogo não é lá, tá? O jogo é no Maracanã. O que torna essa tática aí, ó, talvez usar o papel picado para impedir a bola de rolar não seja uma estratégia tão ruim, mas o jogo não é na Arena do Grêmio, é no Maracanã. E olha aí, ó, vocês ficam falando que a gente nunca acerta palpite, dessa vez a gente acertou até o placar, ó, 8-0 pro Flamengo. Ai, gente, futebol é isso, a gente tem que ter humor. Eu sei que o torcedor do Vitória não tá podendo muito hoje, mas, enfim, faz parte. Bora lá para Vila Belmiro acompanhar a apresentação oficial de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador do Santos. É o líder do Campeonato Brasileiro, com o Pedro e com muito mais, porque o rubro-negro ontem atropelou outro rubro-negro, o Vitória. E é claro que aqui no Sport Center a gente vai falar bastante sobre isso, porque aqui e só aqui vai ter a poesia de Pedro Henrique Torre. E é só aqui no Sport Center que você vai ver os comentários de Jailson Vilas Boas e também de Mariana Pereira, em mais uma noite histórica do futebol brasileiro. Jailson, bom dia. Bom dia, Bruno Vicari. Bom dia, Maripê. Olá. Bom dia, fã de esporte. Eu não vou resistir. Vai. Vamos dar um bom dia pro Fabiano. Fabiano, meu querido, tá aí a família grande, a família espalhada por esse Brasil todo. Querido. E ele tá educadamente respondendo todas as perguntas e questionamentos de ontem no grupo da família no Zap. Então, Fabiano, um abraço, bom dia. Bom dia pro Fabiano, então. Bom dia pra você também, Mari Pereira. Tudo bem, Bruno? Tudo bom bem. Dia pra você, bom dia pro Jailson, fã de esportes que nos acompanha. Eu queria parabenizar toda a nossa edição, enfim, todo o pessoal do programa que conseguiu escolher uma foto, um personagem para estampar aqui o fundo do nosso telão, porque desse Flamengo de ontem, vou te contar, viu? Quanta gente poderia estar ali. E a foto é linda mesmo, Linda. Parabéns para os fotógrafos. Então, para o fotógrafo que registrou, claro, essa imagem e a nossa equipe que ilustra, assim, a goleada do Flamengo. E é o que a gente mostra agora, porque ontem mais de 57 mil pessoas foram testemunhas de uma noite histórica do Flamengo, histórica também do futebol brasileiro, com a maior goleada da era dos pontos corridos. Em menos de 5 minutos já estava 2-0, Jailson. Quem esperou ali o jogo do Palmeiras terminar, né? Pra pegar um negocinho na cozinha, já era. Já perdeu aí os 2 primeiros gols do amasso, do atropelo, enfim, da goleada histórica que o Flamengo aplicou em cima do Vitória. Já ali o gol do Samuel Lino, depois esse golaço do Pedro, que a impressão já era de um belo gol, né? Esse primeiro do Pedro, mas aí o terceiro gol dele lá com o elástico simplesmente gabaritou tudo que foi a noite do Flamengo em cima ali do Vitória no Maracanã. E com a chamada nota artística que o Davi Luiz, ou que o Felipe Luiz tanto gosta, Mari Pereira. De fato, a coletiva dele, né? Ele explicou muito bem tudo o que aconteceu na noite de ontem do Maracanã. Foi fato de encher os olhos, ainda perde, né? O Alexandre ali, 24 minutos mais ou menos, entra o Vinha. Mas foi um espetáculo do Flamengo. A gente percebeu um Vitória assustado conforme os minutos foram passando. É uma segunda noite, então o Flamengo assim chegando a 46 pontos do Campeonato Brasileiro. E é impressionante como também, Jailson, esses novos reforços do clube já chegaram e já estão entregando tudo.
Já Samuel Lino pelo lado esquerdo, jogando uma barbaridade. Ele dá essa assistência pro Pedro. Depois uma outra que ele dá uma canetaça. Era o Lucas? Agora eu não lembro quem era que estava na marcação dele. Mas enfim, uma canetaça, toca para trás e acaba saindo o gol ali do Luiz Araújo na sequência. Faz o gol de cabeça. Lado esquerdo funcionando muito bem. O Saul, como segundo volante, junto com o Jorginho também, é brincadeira, que eles controlam o jogo, que eles dominam o jogo. Geralmente. Esse daí, ó, essa jogada que eu tava falando, essa caneta. E aí, Lucas Braga, isso aí. E aí o Luiz Araújo completando. Essa já era uma bela jogada. Mas sério, o gol do Pedro, eu fiquei sem palavras. Porque aí é um lance atrás do outro. Você fala, esse é o lance da noite. Aí vem outro e consegue fazer mais bonito ainda, Mari. É isso. O Felipe Luiz falou sobre aproveitar, né? Sobre desfrutar que os jogadores estavam assim dentro de campo. De fato, estavam desfilando. Olha isso. Jesus Cristo. Não tem o que falar, cara. Sério. É impressionante. Porque assim, o primeiro gol do Pedro ali, a troca de passes, ela já é linda, né? E depois, isso aí realmente. Sério, cara. É fantástico, né? A primeira, claro, o drible, o elástico e depois a maneira como ele tem tranquilidade ainda para finalizar. E não parou em momento nenhum, Mário. Não parou em momento nenhum e é importante da gente pontuar logo depois de garantir uma classificação em Libertadores. Então veio numa máquina, poderia ali descansar, não. Foco no Campeonato Brasileiro, fez o dever de casa muito bem feito. Bom, depois ainda tem essa penalidade, né? O Pedro até poderia fazer, então, o quarto, mas é o Bruno Henrique quem bate, marca e a gente ouve, claro, os personagens, os protagonistas da goleada aqui no Sport Center. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos. O que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. O que se vive no dia a dia é especial e temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Eu não sei qual que é a partida perfeita, mas a gente fica feliz de ter feito bastante gol, nos dá confiança, e agora é manter o pé no chão, a humildade e continuar o nosso trabalho. Elevamos o nível de concentração no máximo desde o início do jogo, pôde ver 2 gols rápidos ali da equipe e continuando querendo mais, e acho que tem que ser esse pensamento, né? Nossa equipe tem uma qualidade muito grande, tem que impor nosso jogo no Maracanã e não deixar recuar, não voltar para trás e permanecer sempre com foco de querer mais, né? E hoje a melhor maneira de demonstrar humildade foi assim, né? Pressionando, querendo mais, querendo fazer mais gols. É uma noite horrível, vergonhosa. Perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. E fica o meu pedido de desculpa em nome do grupo todo. Depois o Carille foi demitido, né? O tamanho da goleada, vejam só como a marca é histórica. É a maior goleada da era dos pontos corridos, portanto desde 2003. É a primeira vitória por 8 ou mais gols no Brasileirão desde 1982, quando o Guarani fez 8-0 no River. A segunda vitória do Flamengo por 8 gols ou mais no Brasileirão desde 81, quando bateu o Fortaleza por 8-0. E a 7ª vez em que um time faz 8 gols ou mais em um jogo do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem a poesia do Pedro Henrique Torre, tem o Ricardinho Spinelli também com números do Bola de Prata. Mas agora tem o Cícero Melo para atualizar pra gente, hein, Cícero? O Flamengo já parou de fazer gols por aí ou ainda tá somando, hein, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para Mari, um beijo pro Jailson, pro fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. O que falar de um jogo desse, um massacre, né? Não tem muito o que falar. Aos 3 minutos do primeiro tempo já estava 2-0, terminou 3-0 primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo mais 2 gols do Flamengo, 5-0. Tudo isso diante de um público presente no Maracanã de mais de 60 mil torcedores, 60.642 torcedores. Se deixasse mais um pouco, mais 15 ou 20 minutos, ia chegar a 10-0, né? Foi a maior goleada do Campeonato Brasileiro desde 84 e a terceira maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. A primeira foi o Corinthians, que venceu o Tiradentes do Piauí em 1983 por 10-1. O Flamengo poderia ter igualado ontem. E a segunda foi o Vasco, vencendo a Tunaluz de Belém do Pará por 9-0 em 1984. O Flamengo igualou a maior goleada
da história do Campeonato Brasileiro, dele mesmo, né? 8-0 contra o Fortaleza em 1981. Hoje tudo são recordes feitos, né? O Pedro fez o seu 6º hat-trick com a camisa do Flamengo. Chegou a 102 gols no novo Maracanã. 91 pelo Flamengo, 11 pelo Fluminense e ultrapassou um ídolo do Botafogo, Quarentinha, que tinha 100 gols. E o Pedro se tornou, então, o 8º maior artilheiro, maior goleador do Maracanã. O Zico, também do Flamengo, é o primeiro disparado, 334 gols, e como profissional foram 319. Flamengo líder isolado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos ganhos, já fez 44 gols, 76% de aproveitamento. E tem ainda uma boa novidade ontem, que foi a volta do De La Cruz aos 25 minutos do segundo tempo, entrando no lugar do Saul. Uma boa novidade, ele já não jogava há muito tempo. E a preocupação é o Alexandre, lateral esquerdo, substituído aos 24 minutos do primeiro tempo, com dores na panturrilha. Isso porque ele foi convocado para a seleção brasileira e agora passa a ser uma dúvida, parece que não é nada grave. Mas de qualquer maneira, panturrilha é complicado e ele passa a ser uma dúvida para os próximos jogos da seleção brasileira. Daqui a pouco eu volto com mais de Flamengo. Ô, Cícero, você volta assim porque tem muito mais do Flamengo nessa edição do Sport Center. A gente mostra que na sequência tem, claro, a visão, a matéria do Pedro Henrique Torre, tem toda a análise dessa goleada. Pedro, Samuel Lino, os destaques também no Prêmio ESPN Bola de Prata e ainda, claro, a questão do calendário, já que agora Flamengo e Palmeiras disputam também ponto a ponto a liderança da competição. Até porque o Palmeiras, olha só, depois de 19 jogos, já tem uma pontuação histórica. Ontem foi um atropelamento. Um atropelamento que rolou ontem no jogo do Flamengo com o Vitória. Gol de tudo quanto é jeito e jogando bem, hein? O Arrascaeta tá gastando a bola, pelo amor de Deus. O Pedro jogando muito. Vai ser difícil parar a equipe do Flamengo. E, ó, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas eu falei há pouco sobre a declaração, a resposta do Fábio Mota, né? Que assina o cheque lá no Vitória. Para ele, normal perder para o Flamengo. É muita diferença de time, né? Mas perder do jeito que rolou ontem, ele ficou pé da vida. Acompanha aí, ó. Perder o jogo para o Flamengo é normal. Não é normal da forma vexatória, humilhante que nós passamos aqui. Eu estou me sentindo, assim como todos, humilhado, envergonhado, triste, muito triste. Uma das maiores tristezas da minha vida aqui hoje. Porém, não é hora de jogar a toalha. É hora de dar a volta por cima. É hora de ter resiliência. É hora de ter fé e de mais trabalho ainda. O Fefon, o Crespo, quando o São Paulo perdeu para o Flamengo no Rio, já falou que ainda bem que não vamos jogar todo dia com o Flamengo no Rio. Agora, o presidente do Vitória dá uma declaração como essa de humilhação. Quem é que vai parar o Flamengo desse jeito? Cara, e vale lembrar que era o time do Carille, né? Ou seja, não se faz mais Carille como antigamente, né? O Carille era um técnico que defendia, que tinha uma defesa muito forte. Não é qualquer equipe que o Flamengo enfrentou. Enfrentou um time que joga de forma defensiva, que prioriza o sistema defensivo antes até da parte ofensiva. O Carille sempre trabalhou dessa maneira. Ou seja, o Vitória jogou fechadinho e mesmo assim a equipe do Flamengo conseguiu furar a retranca da equipe de Salvador. Flamengo hoje é uma seleção, né? Se você parar para analisar, a única contratação porcaria que o Flamengo fez, e eu falei aqui, foi do Emerson Royal. Tanto que o Varela deixou saudade e volta para a lateral direita. Agora, o Flamengo foi muito bem no Saul, o Flamengo foi muito bem no Jorginho. O Flamengo contratou um cara que vale o triplo do que pagaram, que é o Samuel Lino. Ontem ele participou de 5 gols dos 8 do Flamengo. É um cara que chega, começa a entender o futebol brasileiro, precisa de uma adaptação, mas agora que ele já chegou, já entendeu, já viu como é que funciona, vai deitar os cabelos. Esse cara é seleção brasileira, não tem a menor dúvida disso. E o Pedro volta a fazer gols, né? O Flamengo é um time muito completo hoje, e se você pegar o banco de reservas, é um time que tem pelo menos 2 atletas em cada posição. Isso faz de um time favorito a praticamente todos os títulos, ou todos os títulos que vai disputar. E o Felipe Luiz mostrando que quando você aprende olhando, observando os grandes treinadores, você não necessariamente precisa ter uma longevidade de carreira. Ele observou bem os treinadores que ele trabalhou, os melhores do mundo, e hoje faz um trabalho excelente na equipe do Flamengo. Você, Fefon? O Flamengo é o time mais vistoso do futebol brasileiro, disparado, isso já faz tempo. O Felipe Luiz faz um grande trabalho. O Flamengo marca sempre ali na frente, na saída de bola do adversário, uma marcação sob pressão. Meio campo do Flamengo espetacular, né? Com Jorginho e Saul. Saul caiu como uma luva, jogador inteligentíssimo. E o Samuel Lino pelo lado esquerdo, ele realmente é um jogador muito bom, muito diferenciado. Tem muito ponta que vai pela linha de fundo e faz o cruzamento. Ele muitas vezes passa
passa, e passa muito bem. Ele não faz só o cruzamento por fazer. Às vezes ele cruza, às vezes ele passa. Jogador inteligentíssimo. O Pedro, depois da bronca, cresceu demais, né? Começou até a participar mais do jogo. Aquele problema que ele teve, já superado com o Felipe Luiz. O Flamengo hoje é o time a ser batido. O Flamengo tem 35 gols, se você contar o saldo de gols. Ele, no saldo de gols, gols tomados e gols feitos, tem mais gols que o Cruzeiro, que é o melhor ataque do campeonato, que tem 34. O Flamengo é um time super ofensivo, joga muito bonito e realmente é o time mais vistoso do futebol brasileiro, mas disparado. E sabe o que eu percebo, Fefo e Espípolo? Ao contrário dos outros times do Flamengo que venceram títulos, esse Flamengo hoje não é um time com jogadores vaidosos. Você não vê um cara tentando fazer mirabolância com a bola, querendo ser o grande protagonista, jogando e fazendo firula, fazendo jogadas individuais. A maioria dos gols do Flamengo foram gols em troca de passe, mas assim, de um ou dois toques na bola. Um ou dois toques na bola. Jogadores voluntariosos que querem o quê? O bem do clube e não necessariamente ser holofote de um grande clube como o Flamengo. Então, parabéns aos jogadores que foram contratados e parabéns ao Boto, que foi criticado por muitos. De novo, já falou do Boto, foi muito bem. Fala, só uma coisinha rápida. O Carille foi demitido, né, depois desse resultado. E uma outra coisa também. A gente vê que o Flamengo não tirou o pé. O calendário também prejudica muito os clubes brasileiros. Se o Flamengo tivesse Copa do Brasil, era capaz de ter tirado o pé. Você tocou num ponto importante. Um time misto. E aí o Flamengo foi até o final desse jeito e por isso que goleou. Você tocou num ponto importante, porque o Flamengo chiou em relação às mudanças de datas, né? Calendário, puxou o Campeonato Brasileiro para antes, enfim, Copa do Brasil no dia 21. E o presidente Samir Shout falou sobre esse tema. Confira. Na verdade, o favorecimento é para o futebol brasileiro. Então, nós estamos aqui representando uma instituição, nós temos que tomar decisões importantes e nós vimos uma possibilidade de ajustar nossas datas e de conseguirmos terminar o Campeonato Brasileiro nesse ano. Então, recebi vários apoios de outros clubes, da imprensa como um todo. E o que nós queremos, eu estou aqui para melhorar e ajustar esse calendário brasileiro que não começou na minha gestão, né? Então, o que nós estamos fazendo e trabalhando diariamente, batendo cabeça. Vocês são cansados de saber que o calendário brasileiro é um calendário cheio por conta de data FIFA, Conmebol. Ano que vem tem Copa do Mundo e nós precisávamos tomar uma decisão. Acredito sim que essa decisão foi a decisão mais correta. Nós temos aí clubes brasileiros participando. Os últimos 6 campeões de Libertadores foram clubes brasileiros. Então, acredito que essa decisão não foi para beneficiar A ou B, foi para beneficiar o futebol brasileiro. Rapidinho, queridos, um pouquinho desse assunto aí, que a gente tem muita coisa para falar. O que vocês acham dessas ideias novas e das atitudes do presidente Samir Shout? Então, na verdade é o seguinte, ele muda o calendário por quê? Porque se Palmeiras ou Flamengo forem campeões da Libertadores, é capaz do campeonato só terminar no ano seguinte, porque aí não vai ter data para terminar os jogos, já que eles vão ter que jogar o Campeonato Mundial Interclubes. Então, ele resolveu antecipar isso. O Cruzeiro acaba saindo um pouco mais beneficiado, porque vai ter que afunilar os jogos e não vai ter mais aquele tempo de descanso de Copa do Brasil que Palmeiras e Flamengo teriam, mas era o jeito que ele encontrou. Agora, o que tem que ser dito... A CBF não quer mais organizar o campeonato. Já era para os clubes terem organizado o campeonato neste ano. A CBF só quer saber de seleção. E os clubes não têm competência para fazer isso. Por isso que acontece toda essa polêmica e essa bagunça no futebol. É você quebrar a perna com uma fratura exposta e você colocar um band-aid para curar essa fratura. Para você tá bom. É isso. Essa que é a grande questão aí levantada pelo nosso presidente. E por que eu questiono? Justamente por isso. O calendário do futebol brasileiro precisa ser ajustado. E não ajustar o calendário durante a competição. Acho que esse é o grande problema. O futebol brasileiro precisa ser mais profissional, analisar o calendário do futebol mundial como um todo, se adequar ao calendário FIFA e fazer com que o calendário no início do ano seja um calendário onde não há necessidade ou não tem necessidade de fazer mudanças no decorrer das competições. Olha só, nação rubro-negra, jornais internacionais enaltecem goleada do Flamengo. A histórica goleada do Flamengo sobre o Vitória. Nesta segunda-feira, dia 25,
repercutiu até mesmo no velho continente. Jornais europeus se renderam ao futebol praticado pelo time de Filipe Luís, que aplicou um chocolate de 8-0 em pleno Maracanã, em um jogo da 21ª rodada do Brasileirão. O placar significou o maior triunfo da era dos pontos corridos na competição. A atuação do Flamengo na partida gerou a chamada de recital dos sonhos, segundo o AS da Espanha. Além disso, o jornal enalteceu Samuel Lino como o destaque do jogo, cobrando uma resposta de Ancelotti por ter deixado a maior contratação da história do rubro-negro de fora da lista dos convocados. Outro veículo espanhol a ter comentado sobre a vitória acachapante flamenguista foi o Marca. Além de chamar a atenção para o placar elástico da partida, o jornal destacou um golaço anotado por Pedro, quando o camisa 9 deu um elástico e finalizou com classe para marcar à la Ronaldinho. Em seu terceiro e último gol da noite, Pedro aplicou um elástico característico de Ronaldinho dentro da área adversária e causou um alvoroço em um Maracanã lotado com mais de 60 mil pessoas, publicou o periódico. Em Portugal, o jornal A Bola foi o mais enfático com a atuação do clube carioca e destacou que o Flamengo, de Filipe Luís, não deixou o adversário respirar. Então, nação, esse foi o vídeo, esta foi a notícia. O futebol brasileiro está em alta, não só aqui, mas também lá fora no continente europeu. Eles estão de olho. Tanto que alguns jogadores do Flamengo estão saindo, né, para ir jogar no futebol europeu. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui no nosso canal. Bom, os créditos: ESPN Brasil, Sport TV, Band Esporte. E é só. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.